Bora começar? Uhum. Vambora. Tô fazendo o teste. Bora começar? Então vamos lá. Eu tava vendo uma música, né? Bem interessante, bem bonita, online. E essa música, não sei se você conhece. Deixa eu botar aqui que eu esqueci. A letra dela é até interessante. Ela que me deu esse, essa vontade de fazer esse vídeo, né? Que é a música Ninguém Explica Deus. A letra dela é até maneira, não tem problema nenhum. Eu não vou falar da música, nem da qualidade musical, da pessoa que canta, nem nada disso. Quero falar da letra. A letra é muito legal, não vi problema, mas o cerne da música em si, que é a frase que ela repete várias vezes, é Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Né? Sinto informar, mas eu acho que essa frase está completamente errada. Você não pode falar que ninguém explica Deus. Se falar que ninguém explica Deus, realmente tem que ser ninguém, certo? Então, esse vídeo aqui, eu vou tentar mostrar que, na verdade, existem pessoas que já explicaram sobre Deus. Eu não estou falando, assim, da natureza de Deus, de onde ele veio, etc. Não estou falando disso. Mas de que você não pode cantar uma música tecnicamente errada, certo? Então, essa música tem que estar correta, de acordo com os preceitos da própria religião. Então, voltando para cá. A primeira coisa que eu quero falar, né, antes de começar a explicar Deus exatamente, é, é a própria questão que é o cerne de tudo, né? O que é Deus? Que Deus representa para todos, né? E o que a gente pode falar sobre Deus que já não foi falado nas religiões, né? Na religião cristã, na religião católica, na religião protestante. O que a gente pode trazer de novo sobre Deus? Essa pergunta, quem é Deus, ela sempre, todo mundo já se fez ela em algum momento da vida. Mas aí eu trago outra pergunta. Será que nós realmente podemos conhecer a Deus? E a resposta é óbvia. Ela está na Bíblia. Você não pode procurar em outro lugar. Você tem que ir nos textos sagrados para você tentar entender quem é Deus, o que ele é e o que ele quer de nós. Antes de começar a falar sobre Deus diretamente, eu quero começar a falar sobre o nome de Deus. Todos os nomes que já foram direcionados a Deus. Primeiro, eu quero começar sobre o nome de Deus mesmo, né? Eu vou pegar todos os nomes de Deus e a gente vai ver todos eles, se a gente está fazendo certo de usar esses nomes para Deus, porque Deus tem muitos atributos, né? Deus tem muitos nomes que são usados para ele para engrandecer alguma das qualidades dele, certo? E a gente usa de acordo com o que foi passado em todos esses anos, a gente usa esses nomes porque a gente acha que é um nome que está engrandecendo, né, o próprio Eterno. Mas vamos lá. O primeiro deles que eu quero discutir é o próprio nome Deus, certo? Já botei aqui na tela, esse é uma matéria da Super Interessante. Qual o significado original da palavra Deus, né? Aí eu já deixei aqui na parte que eu acho mais importante desse texto. O texto é um pouco zombador, né? Tu vê que a pessoa que fez o texto, ela não acredita em Deus, mas ela fez a pesquisa dela. E olha que interessante. As culturas mais antigas usavam o nome Papai do Céu. Você já deve ter ouvido essa expressão. Muita gente usa para não falar Deus. Essas culturas antigas não deixaram registros. Elas só chamavam Deus de Papai do... A palavra Deus não existia. Elas chamavam de Papai do Céu. Nessa língua antiga, proto-indo-europeu, esse Papai do Céu era falado Dios Pater, certo? Dios Pater Deus quer dizer céu e Pater é pai, certo? Então Dios Pater quer dizer Papai do Céu, certo? Então, e no sânscrito ficou Dios Pita, certo? Essa mesma palavra, Dios Pita ou Dios Pater, do grego virou Zeus Pater, né, que é Pai Zeus. Por que Pai Zeus? Depois eu mostro. E no romano virou Júpiter,
que é a mesma coisa. O ius do Deus está aqui, né, no início, e Pita, que é a variação de Pater. E no português virou Júpiter, entendeu? O Deus Júpiter, que é o mesmo nome usado para justiça. Esse de Júpiter é justiça, em português. Mas voltando para os Zeus, que eu acho mais importante para a gente aqui, que fala a língua portuguesa, eu trouxe aqui, e tudo isso que eu estou trazendo, eu tenho em livros aqui atrás na estante, né? Só que para ser mais simples e para ser mais didático, eu estou usando esses textos da internet. Porque tem gente que pode reclamar, Valdinei, você está usando o Wikipédia para embasar, né, a sua teoria? Não, eu tenho tudo isso em livro aqui, em outros dias, em outros vídeos eu posso mostrar, mas vai ser mais rápido, vai ser mais simples, que é uma informação que está livre, qualquer um pode achar essas informações e você pode confirmar elas em outros livros, em outros sites, né? Nada de novo, não estou trazendo nada de novo, não estou trazendo nada de diferente, né? Aqui está o Wikipédia de Zeus, se você prestar atenção. Zeus, como o grego é uma língua de caso, né? A própria palavra Zeus, ela se modifica dentro da língua, né? E muita gente não sabe, o Zeus em grego se escreve com zeta, a letra zeta em grego, que é DZ. Então eles não falam Zeus, eles falam Zeus, né? Tem um D. Tanto que no grego moderno, Zeus, eles falam Dias, com D, certo? E esse mesmo Zeus, quando foi para Roma, né, o Deus mesmo, o Deus grego, quando foi para Roma, eles começavam a falar Dio. Dio, que pra gente virou Deus, certo? Então é o mesmo nome. Dios Pita, Zeus, Zeus Pater. E Deus é o mesmo nome. Então o que acontece? Quando o cristão pega o nome Deus e começa a usar para o nosso Deus, o eterno, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, etc., o Deus dos judeus e dos hebreus, na verdade a gente está fazendo uma blasfêmia. Você está pegando o nome de um Deus pagão, que é o Deus céu, e está usando para o Deus eterno, criador de todas as coisas. Certo? Isso é uma forma pagã de você se referir a Deus. Agora, continuando, para não parar em Zeus. Aqui só para você confirmar, você pode pesquisar também Deus e você vai ver a mesma coisa dentro da etimologia de Deus. Agora, só para não parar por aqui, continuando, aí só para não deixar passar, muita gente usa Theos para se referir a Deus, né? Porque não vem de Deus Peter, vem de Theos. E aqui eu tenho um texto, né, da Revista Brasileira de Estudos Clássicos, né? Qual o significado de Theos? Aí você tem aqui o texto explicando que Theos, né, é uma palavra que significa algo bonito, algo terrível, tá vendo? Dentro dos romanos, Theos assume o mesmo significado que é descrito no item precedente. Então, Theos, dentro da filosofia, com Xenofanes, Heráclito e outros de Alexandria. Então, Theos também é um nome grego, pagão, né, de um deus pagão, que a gente está usando para o nosso Deus, quando a gente fala de teologia, né, a gente está usando, ou então quando a gente fala de entusiasmo, a gente está usando o nome Theos também para se referir ao Deus cristão. E isso não é uma coisa correta. Aí continuando, para não parar por aí. Outro nome que eu vou trazer aqui para vocês é El, que a gente usa bastante, né, hoje em dia, por causa da nossa tradução da Bíblia que veio para a gente, que veio da Europa para a gente, em português. A gente tem vários nomes com El, né? Daniel, Miguel, Rafael, né? Elohim, né? E por aí vai. Mas sinto lhes informar o quê? Tá gravando normal. Sinto lhes informar que, na época eu tô olhando para a tela, que eu vou ler, na época eu não tô olhando para cá não. Sinto lhes informar, mas eu tenho isso aqui, eu tô usando a Wikipédia, né? Mas como eu falei, eu tenho isso aqui, ó. Na Bíblia, do André aqui, logo nas primeiras páginas, ele explica a mesma coisa que eu vou ler aqui agora na Wikipédia. El é o Deus criador cananita. Tá vendo?
também cultuado pelas tribos hebraicas que se assentaram no norte da Palestina. Seu nome muitas vezes é utilizado como sinônimo de Yahvé, Jeová ou Javé. Sinônimo, mas na verdade El é um deus pagão. Sempre foi, certo? No Levante como um todo, El ou Il era o Deus Supremo, pai da humanidade, de todas as criaturas, e marido de Asherá. Tá vendo aqui, Asherá? Quando eu fizer um vídeo falando sobre os deuses pagãos que tem na Bíblia, vocês vão ver que essa moça vai ser muito citada. Ou seja, El, marido de Asherá, ou Asherá, e pai de Baal. Presta atenção nessas coisas. Então você já tem aqui 3 deuses pagãos que você jamais deveria usar dentro da religião cristã. Jamais. Você tem que tirar isso do seu vocabulário. El, Baal e Asherá. Asherá a gente faz um vídeo à parte. E Baal vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas vamos sobre o El primeiro. Muita gente fala assim, botei o nome do meu filho no nome bíblico, mas o garoto é atentado. Né? Miguel, Rafael, Daniel, seja lá mais o que for. Todos esses nomes são nomes pagãos. Não são nomes bíblicos. São nomes que evocam um deus pagão. Então tirem, ou não coloquem mais um nome pagão nos seus filhos ou em você mesmo. Se você mesmo tiver um nome pagão e você quiser mudar o seu nome, vai lá e muda o seu nome no cartório, não fique com o nome pagão. Você está falando literalmente que agradecendo um deus pagão. Quando você fala Daniel, Rafael e todas aquelas traduções, né, do significado desses nomes, você não está falando do deus hebraico, né, do eterno, do criador de todas as coisas. Você está falando de um deus pagão, certo? Então, excluam El. Tem uma variação aqui, ó. Tem uma variação para o El, que é U, certo? Então, em vez de Daniel, é Daniul. É U com L, né? Ul. Então, em vez de Daniel, Daniul. Em vez de Rafael, Rafaul. E por aí vai. Você não usa El, que é o deus pagão, você usa U, que é de Urim, né? Que é aquele nome que é usado nas escrituras, desde o início das escrituras, lá no Gênesis, tem a citação desse Urim o tempo todo. Urim, que é no plural, né? Mas não é o nome do nosso Deus. E a gente vai entrar agora, definitivamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de continuar. A gente vai entrar agora definitivamente, então, todos esses nomes que eu falei não é o nome de Deus. Então, qual é o nome de Deus? Já tinha posto aqui na tela, mas vamos botar de novo. Aqui, né? Tem vários textos na internet, vocês podem procurar, mas isso está no original hebraico. Se você pegar lá a Bíblia em hebraico, você vai ver lá que o nome de Deus é Yahu ou Yah, né? Yahu é o nome comum, Yah é a abreviação. Eu vou mostrar isso em várias partes, em várias partes de textos que vocês podem dar uma olhada, tem na internet, esse daqui tem na internet, vários outros tem na internet, e você pode conferir todas essas coisas. Yah é o tetagrama, a forma que se fala o tetagrama. Muita gente não concorda com a forma Yahweh, né? Muita gente fala Yahvé, correto? Em vez de falar Yahweh, porque leem de forma equivocada o tetagrama. Mas essas outras formas aqui que estão embaixo, né? Essas vocês excluem de qualquer forma, não existe. Isso é invenção de gente que fala a língua portuguesa, Jeová, Javé, né? Isso daqui você exclui, isso não existe. Primeira coisa, J não existe em hebraico, né? Então deveria ser Jeová ou Yahvé. Então Jeová e Javé você já exclui. Na verdade, todo nome com J não existe. Até Jesus não existe, né? O nome é Yahushua. Não tem nada a ver com Jesus. Mas é um nome que foi modificado conforme o tempo, então você tem que dar uma aliviada às pessoas que falam Jesus, porque eles não conhecem o nome Yahushua, que é o nome hebraico que o pessoal fala. Não, eu não concordo com isso. Para mim, nome não tem tradução. Você tem que falar o nome de acordo com o nome era da pessoa, do jeito que ele era chamado. A gente não fala Agamenon, a gente não fala Poseidon, né? Se a gente voltar a 2.500 anos atrás, as pessoas lá vão estar falando Poseidon, vão estar falando Agamenon,
Não vão estar falando, por exemplo, Ulisses, né? Que o nome do Ulisses era outro. Então você tem lá o nome dele original em grego que você pode falar hoje em dia. Então para Jesus é a mesma coisa. Você não precisa falar um nome que foi modificado de uma nação para outra, etc e tal. Foi posto J, que não tinha J. Foi posto S no final, ficou Jesus, porque em hebraico, em romano era Iesu, né? Iesu. E pra gente ficou Jesus, né? Com S no final. E em inglês Jesus e por aí vai, né? Mas não, o nome dele não era assim. Era Shua, porque Shua significa salvação, né? E Yahu no nome. Então é Yahushua, que quer dizer o Criador salva, Yahu salva, né? Não é o próprio Jesus, mas o próprio Pai. O nome de Jesus significa que o nosso Deus salva. Deu para entender? Ele não se engrandece. Jesus não se engrandece. Tem um nome que se engrandece é ele mesmo. Não. O nome de Jesus engrandece ao Pai dele. Deu para entender? No nome dele já estava o plano da salvação. Então Jesus quer dizer, que é Yahushua, né? Ou Yahushua, que tem gente que fala pronúncia assim, quer dizer Yahu salva. O tetagrama salva. É ele que salva. É ele que trouxe o plano e eu vim. Jesus veio morrer por todos por causa dele, né? Já tinha planejado assim. Os judeus não gostam de falar muito o nome de Deus, então eles usam ou Hashem, né? Que quer dizer o nome, ou eles usam Adonai. Adonai quer dizer Senhor dos Senhores, né? Na verdade não é Senhor, é Senhor dos Senhores. Aí Adonai, eu vou parar um pouco para explicar um pouco para vocês a questão do Adonai. Adoni era também um deus pagão. Adoni também era um deus pagão. Então, quando você fala Adonai, que seria... Adoni quer dizer Senhor, né? Então, quando você fala Adonai, você quer dizer o Senhor dos Senhores. Então, é um nome que engrandece o nosso Deus, porque esse nome quer dizer, ele é maior do que todos os senhores que vocês têm. Certo? Mas ainda assim, usar com cuidado, porque Adonai, que seria o maior dos Adonis, né? Não descreve perfeitamente o nosso Deus, o nosso Criador. O melhor mesmo é você usar o nome dele, Yahu, né? E do que outro nome qualquer. A não ser que você esteja usando como um apelido, como um título. Aí sim você pode falar Adonai, mas você tem que saber que esse não é o nome dele. Agora, falando em Senhor, aproveitando que já está aqui na tela, eu vou trazer aqui, eu acho que eu botei aqui, isso. Botei aqui no Google, etimologia da palavra Senhor, né? Essa é interessante. O que significa Senhor? Senhor vem do latim, que significa sênior. Sênior quer dizer o mais velho, que vem de senex. Senex quer dizer velho, idoso. Então sênior é a pessoa que é mais velha. Mas também tem outro significado, que seria a pessoa mais experiente, né? O funcionário sênior, né? Não é o cara que é mais experiente, que está mais tempo trabalhando lá, enquanto você é o novo, né? O novato está chegando. Então, essa palavra sênior ou senhor, ela também é um problema sério nas escrituras, porque ela é também uma forma de você blasfemar contra Deus. Deus jamais poderia ser chamado de velho. Ele não é velho, certo? Ele não existe dentro do tempo. O tempo, ele criou o próprio tempo. Então ele não é mais velho do que ninguém, certo? Ele não é idoso. E nem é o mais experiente. Ele tem todo o conhecimento que existe. Todo o conhecimento é dele. Então, essa palavra Senhor, ele é um título, do mesmo jeito que Adonai, do mesmo jeito que... teve outra que eu citei agora, que eu esqueci. Baal, né? Todas essas palavras são títulos humanos, para você usar com seres humanos. Mas jamais deveria ter sido usado... tem Kurios, que eu esqueci, que é o grego para senhor, né? Que mestre, senhor, em grego é Kurios, né? São títulos humanos sendo usados para seres humanos. Por exemplo, Jesus é Senhor, Yahushua é Senhor. Então você pode chamar Yahushua de Senhor. Ele é o Senhor dos seres humanos, o maior deles, né? Ele veio, se encarnou como humano, ressuscitou, mas ainda como ser humano, um ser humano perfeito, imortal. O Paulo fala lá, Jesus Cristo, homem, né?
Então ele é o nosso Senhor, correto? Mas, quando você chega lá no Velho Testamento, no nosso Velho Testamento, com a nossa tradução da Bíblia pagã, vamos dizer assim, várias vezes você vai ver a palavra Senhor para Deus. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é assim? Mas totalmente errado. Isso é uma tradução pagã. Você não pode usar a palavra Senhor para Deus, de jeito nenhum. Deus não é Senhor, porque Senhor é um título humano, que significa o mais velho, né? O mais idoso ou mais experiente. Jamais usem isso para Deus. Deixa eu continuar aqui. Eu quero abrir um versículo. Deixa eu ver se está aqui. Eu quero abrir um versículo interessante que muita gente já conhece, mas só para trazer para vocês darem uma olhada. Salmos 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Não é interessante esse texto? Não é confuso? Disse o Senhor ao meu Senhor? Dois senhores com S maiúsculo? Que senhores são esses? Não é confuso esse texto? Agora, eu quero abrir aqui. Deixa eu ver se já tem aberto. Eu acho que não tem aberto. Então, aí eu li lá no... Cadê? Vou voltar. Me perdi. Aqui. Eu tinha lido aqui, né? Na nossa tradução, João Ferreira de Almeida. Mas eu vou aqui abrir aqui agora com vocês o Strong, né? O Strong é aquela Bíblia, aplicativo que tem no Android, onde você tem cada palavra da Bíblia foi numerada, né? A essa numeração que a gente dá o nome de Strong, essa entrada de vocabulário, a gente dá o nome de Strong, que na verdade é só uma entrada de dicionário para você ver o significado da palavra que está escrita. Eu vou aqui para o mesmo versículo, Salmo 110, versículo 1, e vou pegar esses dois senhores aqui. Vou clicar primeiro no primeiro aqui. Olha aqui, o primeiro é o tetagrama, que aí botou Senhor, que está errado, e botou Yehová, que também está errado, mas tudo bem. O primeiro você vê que é o tetagrama. Mas agora olha o segundo. Olha aqui, Adonai. Então no texto original não está escrito disse o Senhor meu Senhor. No texto original está escrito disse Yahweh a Adoni. Você vê que são duas pessoas diferentes, literalmente, no texto. Não está falando sobre a mesma pessoa. Né? Vou voltar aqui, só para você ver. O primeiro, o tetagrama. O segundo aqui, Adonai. Ou Adoni. Disse Yahweh ao meu Adoni, ao meu Senhor. Deu para entender? Então você corrige o texto que foi blasfemado com nomes pagãos. Você tirando esses nomes pagãos, você conserta. Peguei o segundo Senhor que está aqui no versículo 2. O Senhor enviará Sião e Senhor o tetagrama. Então, sempre usem o Strong, que o Strong pode iluminar várias coisas obscuras que está na nossa tradução de português da Bíblia. Mas deixa eu voltar para onde a gente estava. Só uma observação que eu quero fazer é que quando eu uso a palavra Deus, eu uso a palavra Deus com letra minúscula. Porque, para mim, Deus, a palavra Deus, é um nome comum e não um nome próprio. Não é o nome de Deus. Né? Não é o nome de Yahweh. Yahweh que é o nome. Deus é um nome comum. Então eu sempre uso em letra minúscula e não em letra maiúscula. Se você for falar de Zeus, é letra maiúscula. Yahweh, letra maiúscula. Do mesmo jeito que Poseidon e outros deuses gregos, ou romanos, etc. É o nome desse Deus. Agora, a palavra Deus em si, em português, é um nome comum para qualquer Deus, tanto que tem variação de gênero, Deus e deusa, né? Então é um nome comum que eu, particularmente, uso sempre em letra minúscula e não em letra maiúscula, conforme está aqui no texto da Bíblia mesmo, Deus com letra maiúscula. Não, eu não uso isso
Não acho correto, porque não é o nome dele. Se você usa em letra maiúscula, você está afirmando que é o nome dele. O nome de Deus com letra maiúscula. Mas não, eu uso sempre com letra minúscula. Bem, sejam muito bem-vindos à Academia de Shen. Meu nome é Valdinei Isaac e o objetivo desse vídeo mesmo, como vocês estão vendo, é para explicar a natureza de Deus, quem ele é, qual o seu nome, né? E tudo que a gente possa elencar nesse vídeo para a gente ver todas as características ou o que é Deus. E não é uma tarefa fácil, foi uma pesquisa muito extensa que eu fiz. Vocês vão ver que são muitos versículos, muitas referências que a gente vai trazer. E vou fazer com bastante calma para que não fique muito maçante, mas também que não deixe nada de fora para ficar ponta solta, né? E obviamente, se a gente está falando de Deus, eu espero que eu esteja falando com pessoas de fé, né? Porque a gente está falando sobre algo invisível, né? Que ninguém vê, que existe fora da matéria. E é isso que a gente vai ver. Conforme eu vou falando todos os atributos de Deus e tudo que a Bíblia fala sobre ele, vocês vão ver que muitas coisas que atribuem a Deus hoje em dia está errado tecnicamente. Como, por exemplo, como eu mostrei agora há pouco, você chamar Deus de Senhor, né? Você não pode, não tá de acordo, né? Mas a gente vai ver aqui outras coisas também bem interessantes, que às vezes as pessoas não pensam sobre, mas se você for pensar de verdade, como muita gente fala que Deus é energia, né? Muita gente não acredita em religião, está fora da religião, ou tem outras religiões e fala, Deus é energia, Deus é poder. Eu acho que Deus é uma energia que existe, eu acho que Deus é o universo, muita gente fala isso, né? Mas na verdade não, também está errado, porque se ele é o criador do universo, você não pode falar que Deus é energia, porque energia faz parte da matéria, energia faz parte desse mundo. E Deus existe fora desse mundo material, né? Ele criou todas as coisas que existem. Então, nem mesmo a energia ou qualquer tipo de matéria, como o átomo, como, sei lá, bóson de Higgs, a partícula de Deus, não, nada disso. Tudo que é matéria está fora do escopo de Deus. Então você não pode explicar Deus por essas coisas. Do mesmo jeito que Deus não é energia, porque energia é poder, né? E Deus é todo poderoso, conforme a gente vai ver aqui em versículos da Bíblia. Então vamos lá, vamos retomar. Eu vou botar esse texto aqui. Então, a Bíblia começa com uma afirmação poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Por que essa afirmação é poderosa? Porque, obviamente, a gente vai falar dos atributos de Deus, se ele criou todas as coisas, nenhuma coisa pode o explicar. Né? Nada que existe na realidade, na nossa realidade, pode ser usado para explicar Deus. Porque ele foi o que criou todas essas coisas. Tudo ao nosso redor, o Salmo 19, 1. Tudo ao nosso redor aponta para o Criador. Salmo 19, 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, como eu tinha falado agora há pouco, todo o universo, toda a vida, né, não pode ser usado para explicar Deus. Porque ele é o autor da própria vida. Então, como eu tinha falado agora há pouco, Deus não é apenas uma força ou uma energia, porque tanto força quanto energia são coisas que existem na nossa realidade, na nossa materialidade, e não podem ser usadas para explicar Deus. Entretanto, por outro lado, Yahweh, que é o nosso Deus, ele tem vários atributos, e é esses que a gente vai ver agora, nessa parte. O primeiro deles, os três primeiros deles são os que a gente já sabe, né? Ele é onipresente, onisciente, né? E onipotente. Então, no primeiro deles, onipresente. Salmo 139, 7 e 8, está escrito: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá ele está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E Provérbios 13, capítulo 3, os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então ele está em todo lugar, observando todos ao mesmo tempo. Deus também é onisciente. Se ele está observando todos ao mesmo tempo, ele sabe de tudo.
né? Salmos 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Né? É interessante esse versículo, porque ele conhece os pensamentos. Ele sabe o que você está pensando, você não precisa nem falar. Então ele já sabe o que você pensa, né? E também é interessante ele falar isso, porque pega muita gente pelo rabo. Ele sabe quando você está trabalhando e quando você está descansando. Ele sabe quando você está fazendo algum trabalho e quando você não está. Isso é muito interessante de se falar, de se deixar escrito, né? E além disso, ele é eterno, né? Salmo 92, de eternidade a eternidade tu és Deus. Posso até fazer um adendo agora, né, do próximo assunto que eu vou trazer no próximo vídeo, que é a questão da eternidade. Deus, ele tem a eternidade, né? Ele é eterno e tem a eternidade. Já Jesus não. Jesus, ele ganhou a eternidade. É diferente. Muito diferente um do outro. Então você tem essas duas pessoas, Yahweh e Yahushua, Deus e Jesus, como muito diferentes um do outro. Ele também é onipotente, todo-poderoso, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo impossível para mim? Não, não existe. Né? Aí tem outras qualidades de Deus que eu linkei aqui, só para o vídeo ficar mais completo. Né? Ele é amor, João 1,48, Deus é amor. Ele é justo, né? O Senhor é justo em todos os seus caminhos, Salmo 145, 17. Ele é um só, isso é interessante. Porque aí você tem uma coisa que vocês sabem, né, que no Israel antigo, eles só acreditavam em um Deus. Nunca houve, nem de longe, uma doutrina de trindade. Eles só tinham um Deus e um só, certo? Outro dia, outra hora eu volto sobre isso. E ele existe fora do tempo. Aí eu trouxe aqui Apocalipse 1,8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, todas essas qualidades aqui ligadas a Yahweh. Já na questão da aparência de Deus, né, você tem vários versículos que falam sobre isso, porque Deus é invisível, né? Ele não pode ser visto. Nunca ninguém viu Deus. Tem um versículo também que fala sobre isso. Mas tem umas coisas interessantes na Bíblia na questão da aparência de Deus. E vamos falar sobre elas agora. Colossenses 1, do 12 a 15. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão pelos pecados, o qual, está falando de Yahushua, no caso, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. E é interessante essa afirmação que Paulo fez sobre Jesus, falando que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria imagem de Deus. É interessante, porque Deus é invisível. Então, se você quer entender como é Deus, seja na aparência, seja na personalidade, seja, né, nas coisas que faz, na bondade, no amor, na esperança, etc. e tal, você olha para Jesus. É a única forma de saber. Porque Jesus foi o único que esteve com Deus o tempo todo. Já que ele é o primeiro da criação, o primogênito da criação. Então ele sempre esteve com Deus. Aprendeu sobre Deus e está mostrando pra gente como Deus é. Então tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele agiu, todas as formas com que ele trouxe ele mesmo, né, para a história, você tem que pegar isso e espelhar para Deus. Deus é daquele jeito. É a única forma que a gente consegue chegar um pouco perto da personalidade e da aparência de Deus. Mas continuando. Deus é espírito, né? Depois eu falo sobre espírito em outro vídeo, que eu tenho uma noção de espírito completamente diferente do que a maioria dos cristãos tem. João
4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor aqui é Yahweh, tá? O Senhor é espírito. E onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu falei lá atrás sobre o Deus Pater, que é Pai Céu, né? Por isso que muita gente confunde o Deus Pater com Yahweh, porque Deus é nosso Pai. Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras de Sua mão. E eu só botei aqui as duas visões, né, que tem descrições de um ser idoso, né, de cabelos brancos, sentado no trono, e toda uma descrição física dele, que é Daniel 7, de 9 a 13, e Ezequiel 1:26 e Apocalipse 1:12. Todas essas visões, né, a gente pode depois em outro vídeo só discutir elas, que elas são muito interessantes. De novo falando sobre Jesus ser a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. E tudo que nós sabemos sobre Deus, por isso que eu trouxe aquela música no início, que ninguém explica Deus, tudo que nós sabemos sobre Deus, Ele mesmo revelou para nós. Ele quis revelar, porque se Ele não tivesse revelado, nós não saberíamos de nada. Então, Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Ele revela. Agora, como nós podemos entender Yahweh? Como nós podemos entender a Deus? Obviamente, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Então, se você é cristão e você acredita na Bíblia, você tem que a usar para você trazer à luz todas as explicações que você quer de coisas que você não sabe. Como entender a Deus. Como podemos ver Deus? Aí eu já tinha falado agora há pouco, um spoiler, por meio de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus fala em João 14:9, quem vê o Pai, vê a mim. Né? Quem me vê o Pai. Jesus eu não botei aqui o versículo, mas Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele veio para nos mostrar o caráter do Pai e nos reconciliar com Ele. Yahweh exigiu que colocasse o nome dele nos filhos de Israel, Yahushuru. E esses versículos referentes a isso a gente vai ler um pouco mais à frente. Então, só para dar uma breve conclusão, Yahweh, Deus, ele está fora do tempo, fora da matéria, tem personalidade forte e exige obediência. Tudo isso como características do nosso próprio Deus. Então, agora vamos. Eu listei, né, todos os versículos que eu podia achar, alguns, né, tem mais com certeza, onde a gente pode ler coisas sobre Deus, coisas que os homens falaram sobre Ele, que estejam na Bíblia. Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, então tiveram vários homens aqui na Bíblia que falaram sobre Deus e falaram coisas sobre Ele que a gente pode usar para elencar todas as qualidades de Deus, correto? Então a gente botei em ordem mesmo, não botei em ordem por importância. Tem uns que é mais interessantes, tem outros que são mais simples, mas estão todos aqui. Do Velho Testamento, não botei do Novo. O primeiro deles, Êxodo 34, versículo 14 e versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, no caso, ó Yahurim, misericórdia e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então já tenho aqui várias qualidades de Deus: misericordioso, piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e verdade. Versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor, o nome de Yahweh é zeloso e é um Urim zeloso. Então outra coisa é que ele é zeloso com o próprio nome.
Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Né? Então, outras qualidades de Deus, que ele amaldiçoa e denuncia. Números 23, 19. Tá vendo? Vai sumindo. Paciência. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Então é outra qualidade de Deus. Se ele disse, ele faz. E não mente. Obviamente ele é Deus de verdade. Números 5, 23 a 26. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ele nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Então, ele é vivo, ele fala conosco. E ele nos fez ver a sua glória. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Então ele é o todo justo e ele é a própria verdade em si, né? Porque nele não há mentira. Vede agora o que eu o sou. E mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que neles confiam. Então, várias coisas aí. Deus é perfeito, o caminho dele também é perfeito, e a palavra dele não erra. Ele é o escudo, ou seja, ele protege todos aqueles que confiam nele. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Uma pergunta interessante. Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. É Salomão, né? Interessante aqui a afirmação que Salomão faz de Deus. Então ele não é o Deus céu, Deus Pater, né? Porque nem os céus dos céus não podem conter ele. Então, completamente errada a afirmação de falar do Papai do Céu. 2 Reis 19:15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Yahurim de Yahshuru, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Yahweh de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Onde eu parei? 2 Crônicas 19:7. E agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Interessante. Nem aceitação de suborno, no caso, as pessoas que tentam barganhar com Deus, né? Ah, eu faço isso se você fizer isso, né? Ah, eu me conserto se você, né? Então não, isso não funciona com Deus. Ele não aceita o suborno. Iniquidade aqui no caso não há iniquidade, que quer dizer que ele não foge à regra, não foge à lei. E equidade quer dizer as pessoas estarem dentro da lei, estarem dentro daquilo que é o correto. Então iniquidade seria fugir das regras, fugir da lei, e Deus não faz isso. Do mesmo jeito que ele não faz acepção de pessoas. Ele faz diferenciação de pessoas e não acepção, são coisas diferentes. 2 Crônicas 20, o 15 e o 20. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, Deus peleja sempre pelas pessoas. É Ele que luta a batalha. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não vou comentar porque a gente já falou sobre isso, só está confirmando. 2 Crônicas 25:8. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Ou seja, também outra parte que fala que Deus tem poder tanto para fazer uma coisa quanto para fazer outra. Tanto para dar bênçãos, para criar maldições. Tanto para levantar uma pessoa quanto fazê-la cair. E, para finalizar, em Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra, não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala justiça e anuncia as coisas retas. Então aqui Isaías mostrando que Deus sempre faz as coisas com um objetivo. Não criou a terra vazia, mas criou-a para que fosse habitada. Só tem Ele e não há outro. Nunca fala em segredo, nem num lugar escuro. Ele que traz as coisas à luz e revela as coisas do descendente de Jacó. Então isso é muito interessante também. E assim a gente termina os versículos onde os homens falam sobre Deus. Mas tem também a outra parte, onde Deus fala sobre si mesmo, que é onde acaba aquela afirmação que ninguém explica Deus. E agora sim, finalmente, vamos aos versículos onde cerne desse vídeo, onde o próprio Deus fala sobre ele mesmo, né? Obviamente todos esses versículos aqui, quando vocês estiverem meditando sobre a palavra, é bom que vocês peguem esses versículos e vocês leiam o capítulo inteiro, para não ficar só o versículo solto, tanto da primeira parte que eu mostrei, quanto dessa parte aqui. É sempre bom você entender o contexto, sobre o que está falando, quem está falando, por que está falando, isso tudo é importante. Mas, pro que importa para esse vídeo, dá para a gente fazer assim. Senão ficaria muito mais longo do que já está ficando. Então vamos lá. De novo, não está na ordem de importância, está só na ordem de aparecimento da Bíblia mesmo, das Escrituras Sagradas. E a gente vai lendo com calma, a gente consegue. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu Yahweh a Abraão e disse: Eu sou o Rim Todo-Poderoso, que anda em minha presença e ser perfeito. E no 13, eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Esse versículo eu botei só para mostrar que ele se apresenta, né? Quando ele quer, ele se apresenta. Gênesis 31:13. Eu sou o Deus de Betel. Betel seria a casa de El, né? A casa de U seria Betu, né? Onde tens ungido uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Êxodo 3:12. E disse: certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Deus mostrando que ele é com a pessoa, quando ela está servindo de forma correta. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aquele que me enviou a vocês. Assim diz o Senhor. Êxodo 7:19. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eu sou Yahweh, aqui no caso, não Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Assim foram Moisés e Arão ao faraó e disse-lhe: Assim diz Yahweh dos hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva.
Aqui, Êxodo 3:10, eu tenho. Só um instante. Eu tenho uma parte bem interessante, eu botei ela inteira, não quis separar, porque tem muitas coisas interessantes nesse versículo e os judeus gostam de usar ele como uma oração, né? Então eu vou ler ele inteiro mesmo. Êxodo 3:10. Do 1 ao 21, não, até o. Deixa eu segurar aqui. Até o 17. Então falou Yahweh todas essas palavras, dizendo: Eu sou Yahweh teu Rim, que te tirei da terra do Egito, Misraim, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Yahweh, o teu Rim, sou um Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, muita gente acha que Deus persegue as pessoas inocentes da geração futura. Não. Persegue a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Tomar o nome em vão não pode ser interpretado da forma errada. Tomar o nome em vão é literalmente usar ele por qualquer motivo. Né? Aqui, por exemplo, nesse vídeo a gente está usando por um motivo didático, ensinar a vocês como é o nome de Deus e os quais não são o nome de Deus. Né? Isso não é um motivo vão, isso é um motivo muito útil. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias. Trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia parou, né? Não é descansou, parou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, e o separou, nesse caso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu. Não está o final aqui. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Yahweh, o seu Rim. Né? Êxodo 29:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis santo, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui no caso o versículo mostrando que ele é santo. Santo quer dizer separado, né? Sagrado. E fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 18:21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, de novo, não sacrificar humanos para outros deuses, nem profanar o nome dele. Profanar o nome dele, com certeza chamar de Deus e chamar de Senhor. Números 6:22-27. E falou Yahweh a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. O Senhor se levante sobre o seu rosto e te dê a paz. Assim, olha só, o versículo é bem importante para que você entenda tudo que a gente vai falar um pouco aqui para frente. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E assim diz o Senhor, conforme a palavra que lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor se encherá sobre toda a terra, e que todos os homens viram minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, que me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz.
Não verão a terra de que seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. O pessoal não sabe por que Moisés não entrou na terra do Egito. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então, tem que tomar cuidado das pessoas, porque o que eles falam de Deus, Deus pode fazer cair sobre a própria pessoa. Pode não, vai fazer cair sobre a própria pessoa. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão para fazer habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Continuando. Aqui, Juízes 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, de novo, Deus mostrando que ele se manifesta. 2 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. É a justiça. 2,5. Vai, 7,5, né? Samuel 7,5. Vai e diz ao meu servo Davi, assim como diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei de tenda andei em tenda e em tabernáculo. Esse versículo aqui mostrando no caso que Deus, obviamente vocês sabem, não habita nenhuma casa feita por mãos humanas, nenhuma igreja também. Igreja é prédio, que eu quero dizer. Igreja pessoas, sim. E em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem eu mandei apacentar no meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, se ele não mandou fazer, não era para ter feito. 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus é refinada. A gente já lê esse versículo e é escudo a todos os que nele confiam. 1 Reis 20:28. E chegou um homem a Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Iarro. Portanto, os sírios disseram, Iarro, o Iarro é o rim dos montes e não um rim dos vales. Se toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Iarro, né? 2 Reis 2:21. Ver se eu consigo dizer um pouco. 2 Reis 2:21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei essas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. O 11. E disse-lhe Deus, portanto, pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti muitas riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um outro igual entre os reis, por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, essa é a parte importante, que é o que ele não fez, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios,
e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esse é 1 Crônicas 17, de 4 a 15. Eu vou ler essas partes aqui mais em negrito, depois vocês leem tudo. Então pausa e lê tudo, né? Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em nenhuma casa morei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. É o texto que eu lembro mais. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a que eu ordenei a que passasse meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Aí lá embaixo, no 11. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ir para os seus pais, suscitarei da tua descendência depois de ti um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, Saul no caso, né? Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono ficará assim firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou o profeta Natan a Davi. Davi ouviu essas palavras e entendeu que fosse seu filho Salomão, mas na verdade a gente entende hoje em dia que ele estava falando de Jesus Cristo. Isaías 37, 28. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. A gente leu isso agora há pouco. Mas no 42, 5 de Isaías, assim te diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ele faz todas essas coisas. 43, 3 e 7. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu lhe é o Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. O versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei também, eu os fiz. Muita gente lê esse versículo aqui, o 7, e não entende, que é o mesmo que eu já tinha falado lá atrás, que ele falou: vocês porão, eu porei meu nome nos filhos de Israel. E aqui falando, a todos os que são chamados pelo meu nome. O que isso quer dizer? Na verdade, isso quer dizer que desde lá de trás, desde o Gênesis, Deus ordenou que em todos os filhos de Israel o nome dele fosse posto dentro do nome das pessoas. Por isso que desde aquela época até hoje, em Israel, você tem várias pessoas que têm Yahoo no nome. Ou Yahoo antes do nome, ou Yahoo depois do nome. E isso é uma ordem que deveria ser feita para todas as pessoas, sejam elas judias ou sejam elas não judias, estrangeiros que querem fazer parte da herança, né, da terra prometida e da vida eterna. Então, o certo seria todas as pessoas botarem o nome de Deus, Yahoo, dentro do seu nome. Olha só aqui, eu joguei no Google, né, no Gemini, na inteligência artificial do Google, para que ela me desse nomes de pessoas que são judias, né, que moram em Israel, que tem Yahoo no nome. Ele me deu esses nomes aqui, ó. Obadiahu, que significa servo de Yahoo, ou Yeshiahu, que é Yahoo é minha salvação, Yeshiahu ou Yahushua é a mesma coisa, é o mesmo nome, Jesus. Micayahu, que significa quem é como Yahoo, ou Zefaniahu, transliterado para português soa como Sofanias, e Zecayahu, que é o Zecaria, né? Ou Zacarias, que ficou pra gente. Então você tem lá o primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, né? Netanyahu também, um Yahoo no nome, para vocês verem que até hoje em dia os judeus mantêm, os hebreus, né, mantêm Yahoo dentro do nome deles, seja no nome, seja no sobrenome, mas está lá, tem que estar, para que o povo de Deus seja reconhecido pelo nome dele. Isso é muito importante. E aí tem aqui um comentário da IA sobre o tetagrama, né?
O tetragrama, ou Yahoo, é o nome hebraico do Deus bíblico do antigo reino de Israel. É composto por 4 consoantes hebraicas, YHVH, conhecido como tetragramaton, né? Ou tetragrama. O profeta Moisés teria revelado este nome ao seu povo. Só fazendo uma pequena pausa para mostrar para vocês que até hoje eles ainda mantêm o nome de Deus dentro do nome dos filhos. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. No caso, o rei dos exércitos, né? O chefe dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora mim não há Deus. É muito importante isso. Não há outro Deus fora dele. Não há outro. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as coisas que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E ainda Isaías 44, no caso agora o versículo 24 a 28, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que disfarço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucuras o conhecimento deles, que confirmo a palavra do teu servo e a cumpro o conselho de seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 45:7. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, o Yahweh, faço todas essas coisas. Muita gente acha que Deus é só do bem e faz só o bem. Não, ele mesmo falando aqui que ele faz o bem e faz o mal. Inventou e criou o bem e criou o mal. Certo? Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em nenhum lugar escuro da terra. Que fala da justiça e anuncia as coisas retas. Jeremias. Deixa eu ver aqui. Jeremias 48:17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil. Olha que interessante. E te guia pelo caminho que deves andar. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Interessante, né? Isaías 66, no primeiro e segundo versículo. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o cabelo dos meus pés. Que casa me edificarias? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. E agora em Isaías. Antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Né? E no 7:4. Templo do Senhor, templo
do Senhor é este. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Olha que interessante. Ao invés de você falar que ninguém explica ou ninguém entende Deus, Ele mesmo está falando para você fazer isso. Buscar Ele enquanto está perto, tentar entendê-lo e tentar conhecê-lo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todo o circuncidado com o incircunciso. Terminando aqui. Jeremias 10, do 10 ao 13. Mas o Senhor, Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno, e o seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Os deuses não fizeram os céus, e a terra desapareceu da terra e debaixo deste céu. E ele fez a terra com seu poder e estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus. Lá para frente. Porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Porque os meus olhos estão sobre... falando de nome sem o nome aqui, né? Yahweh dos exércitos é o seu nome. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos. Não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Vou pegar aqui. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. 45:4. Assim diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que eu plantei eu arranco, e isto em toda a terra. Continuando, né? Ezequiel 17, 22 a 24. Essa passagem aqui foi usada para fazer uma música, né, do Diante do Trono. Assim diz o Senhor teu Deus. Assim diz Yahweh. Já vão se acostumando. Também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um alto e sublime monte. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará frutos, e se fará cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem. À sombra de seus ramos habitarão. E assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. É uma metáfora, mas muito bonita, falando sobre o povo de Israel. Ezequiel 18:5. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Todo mundo foca só nessa parte final do versículo, mas eu foquei na parte inicial. Eis que todas as almas são minhas. Almas são vidas, tá? Pessoas vivas, animadas, que se movem. Deus falando que todas as almas são dele. Ponto. Ezequiel 37, 12 e 13. Tem esse também, mas depois vocês podem ler. E sabereis que eu sou o Yahweh, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir as vossas sepulturas. Ó povo meu. Falando no caso que ele ressuscita quem ele quiser. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e assim o fiz, diz o Senhor. 39:17. Ainda Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda a espécie e aos animais do campo: ajuntai-vos, vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, um monte de Israel, e comei carne e bebei sangue. É a parte do Vale dos Ossos Secos, se eu não me engano. Amós 5, 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor. O Deus dos exércitos estará convosco, como dizes. Odiai o mal e amai o bem.
e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade dos remanescentes de Jessé. E o Miqueias 2, para terminar, versículo 3, portanto assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis dos vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Ou seja, Deus também traz o mal para as pessoas. Tem mais versículos ainda falando sobre Deus, trazendo características sobre ele, né? Ou ele mesmo falando coisas sobre ele, do que ele é e como ele é. Mas aqui já tem uma boa gama de versículos que podem trazer luz a o que Deus é e o que ele pode fazer. Certo? Ditas então todas essas coisas que mostrei agora nesses versículos, eu quero terminar com uma pergunta, né? O que Deus quer então de nós? E a resposta é simples. Ele não quer só que você admita que ele é Deus, que ele é todo-poderoso e etc. Ele quer um relacionamento contigo. Deus não quer que você pense em Deus apenas como um conceito, mas ele quer um relacionamento. A Bíblia diz que fomos criados para conhecer e amar a Deus. Em Mateus 22, 37, diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Né? Então, se você realmente fizer isso, é porque você quer um relacionamento com ele e ele quer contigo. Mas, por um outro lado, o pecado nos fez nos separar de Deus, nos afastar deles. Como diz em Romanos 3:23, pois todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Yahushua HaMashiach, né? Então, nós precisamos da redenção de Cristo para sermos justificados e perdoados por Deus e podermos voltar a se juntar com Ele. E qual é a boa notícia nisso tudo? Deus enviou Jesus para nos restaurar, como diz João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Que é usado em tudo quanto é lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que nele crê, em Jesus crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o convite de Deus é para que creiamos nele, nos arrependamos e sigamos o caminho, né? Como diz em João 1:12, versículo 2, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, olha, presta atenção, no nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quero também inserir nesse vídeo a questão de que experiência com Deus é algo individual. Apesar da crença ser uma coisa cultural, né? Você se relacionar com Deus e estar com Ele é uma coisa pessoal e subjetiva. Você sabe como falar com Deus e Deus sabe como falar contigo. Ele tem uma linguagem própria, direto para você, né? E eu também quero deixar claro aqui que esse vídeo não foi feito para desmerecer a religião de ninguém, nem ofender a religião de ninguém. Apenas a mostrar para aquele que realmente é cristão, que segue a fé cristã e que quer seguir a verdade, não quer continuar mais no engano e no erro, que existem informações que você ainda não sabe, que você tem que saber, que tem que aprender. Eu gosto de mostrar os versículos da Bíblia, para que você mesmo leia comigo, veja escrito, né? Aqui não posso falar que são palavras da minha boca, e sim coisas que eu também aprendi, né, no decorrer da vida, enquanto lia e meditava sobre a palavra. E também com experiências de outros pastores, de outros estudiosos que trouxeram para nós, né, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui agora. Então, para terminar, só para deixar claro, Deus não é o nome de Deus, falando Deus com letra minúscula. Yahweh é o seu nome, né? Alguns povos falam Yahweh,
por causa da aspiração, Yahu, Yao. Não é Jeová, não é Javé, não é nada disso. Isso é invenção futura, posterior, né? O povo, Deus deu ordem para o seu povo para colocar seu nome nos seus filhos, né? Então, desde essa época até os dias de hoje, os israelitas colocam o nome de Deus dentro do seu próprio nome, no nome dos seus filhos, dos seus netos. Se você pesquisar um pouco, você vai achar bastante coisa sobre o assunto. Então não tem como você dizer que o nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus é outra, se o próprio povo dele bota e fala dessa forma. Então você está aí, sei lá, questionando o nome de Deus que é posto nos próprios filhos da herança. Então é meio confuso você fazer esse tipo de afirmação. E eu queria que vocês aqui agora deixassem para mim os seus relatos do que você sabe o que é Deus, do que você acha que é Deus. E se eu esqueci alguma coisa aqui nesse vídeo, coloca aqui no vídeo, porque eu vou ler cada um dos comentários e vai até somar para eu fazer também um vídeo resposta a tudo que vocês colocarem aqui para mim. Vai ser bastante importante e vai trazer muito mais riqueza para esse vídeo, para esse canal, se a gente se aprofundar primeiramente a conhecer o nosso Deus, de estar mais perto dele, porque ele é o cerne da religião. Vai ter uma outra coisa em segundo lugar, né, que é o nosso Messias. Mas, em primeiro lugar, o Pai, né, aquele que nos criou e aquele que nos ama e quer que nós o sigamos. E só para deixar aqui uma reflexão final, eu vou ler mais um versículo, além de todos que eu li, que fala sobre a busca de Deus, né? Que é em Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Muito obrigado e boa noite. Tenha uma ótima semana.